você tava falando que o pessoal te procura muito, né? Todo mundo que tem uma ideia te procura. Cara, não sei o que dá pra falar. E o que você tem ouvido aí que você acha legal? Quer roubar umas ideias. Vamos roubar umas ideias. Vamos roubar. Fala as melhores, só as melhores. Tem uma coisa que é muito interessante, que eu estava até falando um pouquinho sobre a coisa acadêmica, né? Então, eu acho que os alunos de hoje em dia... Desliga o microfone, Bruno, só pra nós. Os alunos de medicina hoje em dia são muito diferentes da nossa época. Como? Os alunos de medicina já têm contato. ideia de empreender desde a faculdade. Entendi. Então, por exemplo, o CEO do HackMed, que é quem teve a ideia, que eu me juntei a ele depois, o Cauê, ele fundou o HackMed quando ele estava no 5º ano da faculdade. Não, então, vamos fazer uma pausa. Lembra desse ponto aqui no futuro. HackMed. O que é o HackMed? Explica pra Tá. gente. Porque eu fiz essa volta pra cá. pergunta no backstage ali pro Lê. Então, o HackMed É legal falar, né, meu? Pro pessoal visitar. Sim, Faz o sim. jabá. Vou fazer o jabá. Então, o HackMed é uma iniciativa de incentivo e fomento da inovação na área de saúde. Então, basicamente, a gente faz eventos e cursos para poder ajudar as pessoas que justamente querem, às vezes, empreender ou entender mais de inovação a ter essa ideia. Então, por exemplo, a gente faz hackathons. Hackathons são, bem resumidamente, são eventos bem curtos, às vezes de uma semana, de 2 dias, onde você tenta desenvolver uma ideia o máximo possível e tem uma competição. E depois a gente quer pegar essas ideias de eventuais startups que surgirem para levar elas para o mercado. Então, a gente está começando na startup mais antiga, a Lonvi. Eles já estão com 2 anos, estão começando a pegar investimento. Então, a gente quer criar todo um ecossistema onde a pessoa pode aprender a empreender, depois ela pode desenvolver uma ideia para ela empreender, pegar investimento e crescer, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa tem uma ideia, eu quero criar um aplicativo onde a pessoa... Tipo uma agência, assim. Tem uma Não ideia uma agência, X, mas... aí ele te procura. Lê. você ajuda a desenvolver, põe em contato. Sim, mas assim, põe em normalmente a contato. gente começa Porque com é uma ideia diferente, né, pra Sim. gente. Sim. Legal pra caramba. Assim, por exemplo, alguém pode ter uma ideia, sei lá, você pode ter uma ideia de uma plataforma de telemedicina, velho, que a gente tava falando. E hoje em dia, na prática, muito dos médicos que eles fazem... Você tem 2 lados, na verdade, quando a gente tá pensando em empreendedorismo e saúde. Você tem o médico, ou os médicos, ou os profissionais de saúde, que também está falando de fisioterapeutas, psicólogos, enfermagem, Certo. que às vezes têm uma ideia e vão meio na loucura e abrem uma startup e não tem noção de nada. E isso às vezes não vai pra frente, porque a pessoa não tem noção nenhuma de desenvolvimento, de como faz um app, de como o business. Mas você também tem um lado, às vezes, de, por exemplo, pessoas muito técnicas, pessoas, às vezes, que são designers, que são de business e que querem fazer uma ideia na saúde, eles não têm ideia do que é um funcionário de saúde. Então, por exemplo, outro dia a gente estava conversando com uns engenheiros que estavam com uma ideia de fazer uma coisa de reconhecimento facial no centro cirúrgico para melhorar o fluxo. Daí a Lilian, que é minha sócia, virou para eles e falou assim: mas no centro cirúrgico tá todo mundo de touca e máscara. Como você vai fazer um reconhecimento facial? O cara, é? Olhar para Então, tipo assim, verdade, né? entendeu? Então você tem que ter a visão dos 2 lados, e daí a gente tá falando muito de uma equipe multidisciplinar, que é um pouco diferente do que a gente tá acostumado com o médico e equipe multidisciplinar. Que a gente pensa em multidisciplinar, você pensa assim, médico, enfermeira, terapeuta ocupacional, físio. Aqui a gente tá falando de multidisciplinar, transdisciplinas. Então você tá pensando no médico, no cara que faz design, no cara da publicidade, no cara que é de negócios, entendeu? Então a gente tenta juntar toda essa galera, entendeu? Então assim, mas eu tava falando do aluno, né? Então o aluno mudou muito. Então, por exemplo, isso eu posso falar, porque até já está rodando bastante. Eu estou ajudando agora uns alunos lá da faculdade, na medicina da USP, que é onde eu atuo até hoje, que eles fundaram uma newsletter que chama Into Health, INTO Health, que é uma newsletter de saúde. Então, por exemplo, hoje em dia você tem... Eu sigo um monte de newsletters, aquela The News, The Brief, não sei se vocês gostam, que são umas newsletters de notícias. Então, todo dia às 6 da manhã chega um e-mail no meu e-mail falando meio resumo das notícias do dia anterior. Cara, tem época que eu vejo, tem época que eu não tenho. Varia também. Mas assim, né? E essa Into Health, eles pensaram assim, poxa, tem um monte de newsletters. Essas newsletters, até quando eles foram pesquisar, eu também honestamente não sabia, ganham bastante dinheiro com publicidade, eles têm muito assinante, entendeu? Legal. E eles pensaram, poxa, não tem nenhuma newsletter boa de medicina. Vamos fazer uma. Bruno, põe lá. Tem a de vocês. Sou mais Põe o portal. Então, assim, realmente eles fizeram uma newsletter com a ideia de, assim, de levar artigos científicos, uma coisa bem focada para profissional de saúde mesmo, entendeu? Que ideia boa. Então, por exemplo, essa é uma que eu tô ajudando. A gente conversou um pouquinho sobre impressão 3D, hoje em dia eu faço parte também do conselho da Fixit, que é uma empresa de impressão 3D, muito legal. que tem ideia justamente de substituir o gesso por órteses 3D, entendeu? Então tem muita ideia boa por aí, entendeu? Puta, essa Fixit aí eu vi, eu achei muito legal. É, muito interessante. Não, eles estavam entrando prático, aqui né? na clínica. Ah, é? Não, é muito... Sabe uma ideia legal? Cara, colocar em contato mais o médico, o ortopedista com a físio.
Que às vezes você manda lá, o cara volta depois de 10 sessões, 3 semanas depois, você não faz a mínima ideia que o cara fez. Perfeito. Então, assim, por exemplo, essa Lonvi, que eu falei, uma das startups do HackMed, ela quer justamente trabalhar mais ou menos o que você está falando com o idoso. Então, por exemplo, o idoso, ele tem às vezes o cuidador, o geriatra e a família, e ninguém conversa muito bem. Então, eles estão gerando justamente uma plataforma que vai fazer o contato do paciente, o cuidador, a família, o geriatra mais próximo. É um pouco parecido com o que você está falando, entendeu? Então, tudo isso são ideias, entendeu? O que você começa a perceber também, esse negócio de falar, a ideia não pode falar, na verdade é um conceito muito diferente que a gente pensa hoje em dia, entendeu? Porque ninguém rouba a ideia, ninguém né? rouba a ideia, porque não, a ideia, no fundo, é execução, Exato, entendeu? Você exato. pensar, por exemplo, Facebook... Eu seja a maior tive uma ideia, aí o cara fez 2 anos depois. Exato. Exatamente. Exato. É um Pensar- idiota, né? Pô, o Facebook, quando surgiu, na verdade, Exato. tinha um monte de plataforma de mídia social. Então, o Zuckerberg teve um baita mérito de ir lá e transformar o Facebook no que ele é hoje em dia, entendeu? Então, a ideia é só uma ideia, o que importa é a execução. Exatamente.